que é o refluxo? Doença do refluxo, ou hérnia de hiato, ou que na verdade não são as mesmas coisas, mas são denominadas de forma equivocadamente igual. Tem muitos pacientes que nos procuram, doutor, eu tenho hérnia de hiato, ou eu tenho azia, ou eu tenho refluxo. O refluxo gastroesofágico, como o nome mesmo diz, é o fato do ácido gástrico, antes de fluir abaixo, ele reflui. Então, é o refluxo, existe um fluxo normal, existe um refluxo gastroesofágico. O esôfago é um órgão que ele começa aqui na garganta e termina no estômago. É basicamente um mecanismo de condução, um tubo de condução da comida que vai da boca até o estômago. Ele tem movimentos peristálticos para empurrar a comida, que desce também por gravidade no caso da alimentação estar feita sentada. Existe uma válvula que ela como se fosse um elástico, que ela fica fechada o tempo inteiro, aqui na entrada do estômago. Essa válvula se chama esfíncter. Quando a gente engole alguma coisa, desde uma saliva, um alimento qualquer, esse alimento desce pelo esôfago. Quando ele chega nesta válvula, essa válvula se abre e esse alimento entra no estômago, entra na câmara gástrica. Quando esse alimento passa, essa válvula fecha, existe um fechamento dessa válvula na entrada, existe uma outra válvula fechando a saída do estômago. Ou seja, esse alimento fica dentro do estômago com o ácido gástrico, que é produzido pelo próprio estômago. Esse ácido gástrico ele tem um pH em torno de 2. Para vocês entenderem o que é o pH em torno de 2, quando a gente compra um sabonete neutro, um shampoo neutro, o pH é de 7. A medida do pH é de 0 a 14, então o pH neutro é 7. Veja, quanto mais próximo de 0, mais ácido. O pH do estômago é em torno de 2, então é muito ácido. Esse alimento, voltando à explicação, ele cai no estômago, mistura-se com ácido e começa-se o processo digestivo. Depois de haver esta mistura, há um fluxo normal para o duodeno, que é o começo do intestino. Quando se tem algumas causas de refluxo, quais são as causas de refluxo? Talvez a mais comum seja a hérnia de hiato. O que é o hiato? O hiato é exatamente essa região onde está localizada essa válvula, vulgarmente conhecido como a boca do estômago. Quando esta válvula, aquele esfíncter que eu falei, ele fica frouxo, ele permite a passagem do alimento, mas esta porta ela não fecha adequadamente. Então, ela permite que esse alimento retorne, ele reflua do estômago para o esôfago. O estômago, conforme eu disse, ele produz o ácido, ele é feito para viver no meio ácido. O esôfago não. O esôfago, eu disse que é só um tubo de passagem e ele não está pronto para esse ácido. Quando ele começa a tomar esse banho de ácido, este refluxo de ácido, ele inflama. Qualquer inflamação tem o sufixo "ite". Então eu posso ter uma inflamação no nariz, uma rinite, no ouvido, uma otite, no estômago, uma gastrite e no esôfago, uma esofagite. Então, quando você faz uma endoscopia, tem lá esofagite por refluxo. Pô, doutor, o que é essa esofagite? É uma inflamação do teu esôfago, que é esse tubo de condução causado pelo ácido que, ao invés de ir do estômago adiante, ele reflui e te causa o sintoma mais clássico e mais frequente do refluxo, que é a azia, que é a sensação de queimação. Então o doente nos procura assim: ó, eu como alguma coisa e machuca, parece que está machucado, parece que está queimando aqui atrás do peito. Esta sensação de queimação ou pirose retroesternal é outra sensação do refluxo. Quando a gente deita e uma válvula não funciona, todo o conteúdo gástrico ele tende a subir e ele pode chegar até as vias aéreas. Então nós temos o que se chama de sintomas extraesofágicos, que são rouquidão, tosse, otites de repetição, rinite de repetição, que são erroneamente diagnosticadas como problemas primários do sistema respiratório, mas na realidade elas são secundárias do refluxo. Eu não estou dizendo que toda rinite, toda otite, toda rouquidão seja causada por refluxo, mas são sintomas extraesofágicos. Para você fazer o diagnóstico do refluxo, você precisa basicamente de alguns exames. Primordial, indispensável, a endoscopia. Precisa ser visto o esôfago, precisa ser visto
se há uma válvula, se há uma hérnia de hiato, se essa válvula está frouxa, se há uma esofagite, que grau de esofagite que tem. Então a endoscopia é fundamental. A pH-metria, que é a medida do pH esofágico, e a manometria também são exames fundamentais. Definido o diagnóstico, o paciente tem refluxo gastroesofágico. Eu tenho dois caminhos a seguir, ou o tratamento clínico ou o tratamento cirúrgico. Em que se baseia o tratamento clínico? O tratamento clínico ele tem três pilares. Primeiro, dieta. No que a dieta vai aliviar? A dieta, ou ela diminui a potência do ácido, ela deixa o ácido menos ácido, ou seja, menos agressivo, ou ela diminui o volume do ácido, menor quantidade de ácido, ou ela deixa a válvula menos frouxa. E daí a dieta se baseia em quê? Evitar fritura, fumo, bebidas alcoólicas, refrigerantes, alimentos à base de ácidos, frutas cítricas, e daí vai, né? A dieta tem essa função. O segundo pilar são medidas comportamentais. Se eu tenho um estômago que tem uma válvula que não funciona adequadamente, qualquer compressão que eu fizer nesse estômago, a tendência é que esse ácido volte. Então eu não posso estar acima do peso. Só o fato de eu estar sentado, o meu abdômen volumoso pressiona o estômago, é mais fácil de voltar. Perder peso. Não usar roupas apertadas. Elevar a cabeceira da cama. Para quê? Para que você eleve essa válvula, que o teu estômago, elevar a boca do estômago, né, de forma popular, para quê? Porque enquanto você dorme, o esôfago não fique tomando esse banho de ácido, né? Comer porções menores, manter o teu estômago com menor quantidade de comida, comendo com mais frequência, sempre diminuindo a quantidade de comida. São as medidas comportamentais. E a terceira base do tratamento clínico é a medicação. O que é a medicação? Ela cura o refluxo? Não, ela não cura. Ela só atua no pH gástrico. Ela altera a produção do ácido e ela faz com que o pH suba. Lembra do 0 a 14, que o pH neutro é 7? Ela puxa esse pH de 2 mais para próximo do 7. Ela deixa o ácido gástrico menos ácido. Quer dizer que você continuará refluindo? Sim, você continuará refluindo. Você não vai ter os sintomas, então você tem qualidade de vida. Qual que é a grande vantagem do tratamento clínico? É que ele não precisa de cirurgia. Você vai ter uma qualidade de vida melhor, você vai poder ir a festas, você vai poder comer as comidas que você tem vontade, tomando o remédio. Normalmente, a pessoa com refluxo, dependendo do grau, ela deve tomar esse remédio diariamente. Bom, e quando que eu opero? Quando que eu preciso operar? Basicamente, a outra parte do tratamento cirúrgico. O que é o tratamento cirúrgico? Basicamente é corrigir esse defeito anatômico. Eu tenho uma válvula que não funciona, eu faço uma válvula através do tratamento videolaparoscópico, que é aquela cirurgia erroneamente chamada a laser. São 5 furinhos que a gente vai lá e conserta essa válvula. Esta porta que permite a passagem e não impede o retorno, ela passa a ser uma válvula unidirecional. É uma porta que abre e fecha. Cirurgicamente a gente consegue isso. Qual que é a grande vantagem do tratamento cirúrgico? É que você opera e você não tem mais refluxo. Você não precisa mais ficar tomando remédio, você não precisa fazer dieta, você pode ter uma vida normal. Qual que é a grande desvantagem do tratamento cirúrgico? É que é uma cirurgia. E em sendo uma cirurgia, obviamente tem mais riscos do que o tratamento medicamentoso. Quando que se opera? Em 3 situações, de forma geral, que se indica cirurgia. A primeira delas é quando você tem uma esofagite tão grande, durante tanto tempo, que você tem o que se chama de esôfago de Barrett ou de Barré. O que é isso? A célula do esôfago, a célula interna, nós internamente somos revestidos por mucosa. Mucosa é essa pele interna da boca, bem delicada. A pele interna, esse tecido de revestimento do nariz, dos olhos, isso é mucosa. Cada órgão tem uma mucosa, o esôfago tem uma mucosa, o estômago tem uma mucosa. Conforme eu disse, a mucosa do estômago é preparada para o ácido, a do esôfago não. Se essa célula do esôfago tomar um banho de ácido muito frequentemente, durante muito tempo, ela fala, eu vou tentar ser uma célula do estômago, para eu não sofrer com esse ácido. Nessa tentativa de transformação em ser uma célula do estômago, ela acaba erroneamente virando uma célula intestinal. O nome disso é metaplasia.
A presença dessas células intestinais no esôfago foi descoberto por um pesquisador há muitos anos atrás, o nome dele era Barrett, e ele deu o nome, esôfago de Barrett. O que significa isso? Se esse banho de ácido continuar indefinidamente, existe uma chance bem maior disso se transformar em câncer. Então, indica-se em muitos casos com esôfago de Barrett o tratamento cirúrgico para que evite-se esse banho de ácido. Ou, se o paciente não quiser operar, a condição é tomar altas doses de medicamento e fazer um tratamento clínico muito rigoroso para que isso não progrida. A segunda questão e talvez essa seja a maior indicação, a grande maioria dos pacientes que a gente opera são pacientes que cansam de fazer tratamento clínico. Eu não quero mais gastar dinheiro, por mais que eu faça o tratamento clínico, eu ainda continuo com sintoma e tal. Doutor, me opere, eu não aguento mais. Ótimo, a gente vai lá e faz a cirurgia, tendo indicação e tal, a gente faz a cirurgia. Basicamente são essas as duas grandes condições, o esôfago de Barrett e o tratamento por uma adequação à vida normal. E a terceira condição, que é a indicação não tão comum, é o que a gente chama de intratabilidade clínica. Ele tem um refluxo tão grande que por mais que ele tome remédio 3, 4, 5 vezes ao dia, ele não consegue curar. É o que a gente chama, conforme eu disse, de intratabilidade clínica. Meu senhor, minha senhora, o remédio não faz mais efeito. Tem que se corrigir o defeito anatômico. Certo? Então, resumindo, refluxo gastroesofágico é uma doença que tem como sintomas principais azia, queimação retroesternal, pode ter doenças extraesofágicas ou sintomas extraesofágicos como sintomas da cavidade oral, às vezes halitose, rouquidão, conforme dito. Tem que ser feito o diagnóstico e o tratamento se baseia em tratamento clínico ou tratamento cirúrgico. Um grande abraço, espero que tenha sido elucidativo.